Oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. 8h57 em Campos, já voltamos com Folha no Ar, reta final do programa de hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por imagem, ao vivo aqui pela Folha, em 98,3, ao vivo também no Face e YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco, tem reprise na Plena TV. Logo mais, né, a partir das 17 horas, tem pelo aplicativo Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir a Folha FM. 8h58, programa de hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa na bancada, com o Everton Luna, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Estamos conversando com o prefeito de Campos, Frederico Paes, com a presença do Cunha, do Matheus também, do Gustavo Matheus, ali tudo cabelo branco. Você fica falando de equipe cabelo branco, os caras tudo de cabelo branco, velho. E aí vem dizer que não, que eu tô pintando meu cabelo. Isso é genética mais fraca. Assim. Vamos lá. Peraí, Luiz. Hã? Igual o Melasco do Quarteto Fantástico. O cabelo branco vai só até o cavanhaque. Como é que é? A costeleta. Tem aquele outro também, Carlos Mene. Isso é genética boa. Faz favor, Luiz, abre esse bloco aí, vamos falar de... não, Everton, desculpa, você, meu garoto, por favor, abre esse bloco aí. Prefeito, como você observa as candidaturas para deputado estadual... Desculpa, Everton, pré-candidaturas. Para deputado estadual, deputado federal, e a possibilidade de ter um embate familiar entre Vladimir e Garotinho na disputa da Câmara Federal? As perguntas difíceis você que me faz. Mas vamos lá, tô brincando. Se você resgatar, Everton, uma entrevista minha aqui na Folha, provavelmente em 2020 e 2024 eu reiterei. A gente tem que pensar nos candidatos locais, seja para deputado estadual, deputado federal. Pré-candidatos, daqui a pouquinho candidatos, né? Veja bem, o candidato de fora, ele aparece de 4 em 4 anos para pedir voto, talvez traz algum benefício momentâneo ao eleitor, depois ele some. Então as pessoas, o eleitor, precisa entender que quando você tem um candidato da sua cidade, da sua região, você tem como cobrá-lo durante o mandato. Quando é uma pessoa de fora que vem para cá pedir voto, de novo, às vezes traz algum benefício pontual naquele momento, mas você só vai poder cobrar daqui a 4 anos, porque ele é de outra região, de outra cidade, você não tem contato, não tem um agente político que possa estar perto das pessoas para você cobrar. Então, essa é uma coisa que o eleitor, seja de Campos ou qualquer cidade, deveria sim, e Campos é uma cidade, né, de mais de 500, quase 520 mil habitantes, que a gente tem condição, se eu não me engano, Luiz e Everton, nós já tivemos 5 deputados estaduais de Campos em alguma gestão. Eu não lembro que ano especificamente, mas depois pode perguntar aí, mas nós já tivemos 5 candidatos. Então, assim, hoje, né, a gente tem 2 candidatos, 3, na verdade, que tem de um município vizinho, mas de Campos, especificamente, nós temos 2 deputados só, estaduais. E um federal que, na verdade, é suplente, né? Que acabou que não se elegeu e entrou como deputado federal pela suplência. Então, assim, é importante a gente priorizar as candidaturas locais. Nosso grupo político hoje tem 2 candidatos a deputado estadual, pré-candidatos a deputado estadual, que é o Bruno Dauari, né, que vai para reeleição, possível reeleição, e o Tiago Virgílio, né, que são nossos 2 pré-candidatos colocados à mesa. Evidentemente, pré-candidato a deputado federal, o Vladimir, e o Garotinho, ele tem falado em ser senador, ou até numa eventual
disputa agora, que pode ter uma eleição direta no estado do Rio, a governador. Garotinho tem tamanho para ser qualquer, né, candidato a próprio governador, senador, né? Ele tem um recall enorme, né, de possibilidade de eleição. Pois não. Se me permite, a pesquisa, a gente entrevistou aqui na terça-feira passada o cientista político Bruno Soler, que é CEO do Real Time Big Data, que é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil, né? E eu lembrei aqui, ele falou que vai colocar o nome de Garotinho na próxima pesquisa senador, falou aqui nesse programa onde você está aí, não, que foi virtual, né? Mas no lugar onde você está de fala. E tem pesquisas, eu lembrei, ele, do próprio Real Time, que dava, no ano passado, o Garotinho com 2 dígitos do governador. Eu, por exemplo, eu sou muito amigo do nosso querido Washington Reis, né? E eu já andei em Duque de Caxias com o Washington Reis, já inclusive conhecendo diversas coisas maravilhosas que ele implantou naquela cidade. E quando o pessoal perguntava assim, você é de Campos, cadê o Garotinho? Ele ajudou muito aqui na Baixada, então o Garotinho tem muita força. Então ele pode ser sim, agora se tiver eleição direta, um candidato a governador, e pode sim dar trabalho, pode ir para o segundo turno, pode tudo. Então, assim, bagunça o tabuleiro. Bagunça não, acho que fica bonito o tabuleiro. Não, ele muda o tabuleiro. Sim, muda. Então, assim, muito voto na Serrana também. Muito voto, na região dos Lagos também. Então, assim, Garotinho tem tamanho, se não for candidato a governador, ou até em outubro, para ser senador da República. Né? Eu imagino que o Garotinho, sendo senador da República, Aloysio e Everton, teria um benefício para o estado do Rio, para Campos enorme. Então, assim, qual o melhor do mundo para o governo Frederico Paes, sendo muito direto, né? Garotinho eleito senador da República e Vladimir sendo deputado federal. Campos teria um ganho enorme nisso, enorme. Não que não podemos eleger até 2 deputados federais, mas seria um desperdício, eu diria até, né, do potencial do Garotinho para se eleger senador. Eu gostaria de lembrar, Aloysio, a Clarissa foi muito bem votada. 1.200.000 votos. Clarissa Garotinho. 1.200.000 votos. E se não fosse o Daniel Silveira, que estava com impedimento jurídico, hoje ela seria senadora. Porque ele teve mais, se eu não me engano, 1 milhão e pouco. Ele estava com problema jurídico, né? Que era ali da questão do Bolsonaro, né? Ela veio junto com o pessoal do Bolsonaro. E o Daniel Silveira, vamos dizer, tirou. Obrigado aí, 1 milhão e meio. Então, ela hoje seria senadora, porque houve essa divisão dos votos. Então, assim, se a Clarissa conseguiu, né, com todo respeito a ela, o potencial dela, mas ela é filha do Garotinho. O recall do Garotinho é muito mais do que a Clarissa. Então, ela recall, o pessoal de casa não sabe, pessoal, quem não sabe, é o histórico de voto que a pessoa tem que puxa de outras eleições. Então, assim, eu tenho certeza que o Garotinho pode ser senador não. Se ele se lançar, ele se elege bem e vai beneficiar a nossa região, com certeza, a nossa cidade. E como prefeito de Campos, seria muito bom, repito, ter o Garotinho senador e o Vladimir deputado federal, pré-candidatos, né? Tem que falar sempre pré-candidatos, né? Mas, assim, seria uma coisa muito boa para Campos e eu tenho certeza que vai... Pretendo, né? Torço para que isso aconteça e a gente tentar ajudar a eleger os 2 para trazer benefícios para a nossa cidade. A gente vai nesse último bloco tratar fundamentalmente de eleição. Só tem uma pergunta que eu vou voltar um pouco, porque eu entrevistei Garotinho em fevereiro, em Chapéu de Sol, até brinquei aqui sobre isso. Mas falando sério, ele naquela entrevista, ele fala até hoje que ele entendia que o melhor seria Vladimir se manter prefeito e que te elogiou quanto gestor, elogiou pessoalmente, mas que em dado momento da matéria ele falou que assim, foi difícil o grupo dos Garotinhos retomar o governo e que poderia acontecer com base na experiência empírica dele, Garotinho, o que aconteceu entre ele, Sérgio Mendes, entre ele e Arnaldo, foram aliados e depois acabaram rompendo.
Como é que você vê essa análise do governador? Aloysio, eu tive a oportunidade de estar com o Garotinho depois dessa entrevista dele. E eu conversando com ele, eu falei, governador, a gente, né, chama assim com o cargo mais alto que teve, governador, na equação que o senhor fez só tem uma diferença grande, enorme. O senhor com fulano, o senhor com Beltrano, né, que já chamadas traições, e aí depois que falou da retomada do governo. Eu falei, só faltou uma equação. Ele, qual? Vladimir Frederico Paes. São pessoas diferentes. E nessa equação, vamos chamar assim, são duas pessoas que querem o bem da cidade, são duas pessoas que entendem que juntos vão trazer benefícios para o povo de Campos, são duas pessoas que trabalham durante 5 anos e 3 meses, trazendo benefícios para a população de Campos, então não tem porquê houver qualquer tipo de rompimento, no sentido de que eu hoje pertenço a um grupo político. Falo isso com orgulho. E Garotinho falou, inclusive, isso eu não tem problema nenhum de falar disso. Porque o Frederico não tem grupo político. Eu tenho sim. Com todo respeito ao governador, eu tenho sim. Hoje eu pertenço ao grupo político. Entendeu? O grupo político não é meu, é nosso. Nós criamos isso. Se hoje o Vladimir politicamente é nosso líder, eu ajudei o Vladimir a construir isso durante 5 anos e 3 meses. O Vladimir não trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nós temos uma equipe de governo, nós temos um grupo político forte, e que com certeza vai durar muito tempo. Porque, como eu falei, se não for o Frederico em 28, vai ser outro do nosso grupo e nós vamos fazer uma gestão para entregar resultado à população. Aloysio, eu penso todo dia, eu tenho saído da prefeitura 10h30, pretendo não ficar desse jeito, mas até porque é início do governo, mas eu penso todo dia em como eu posso melhorar a vida das pessoas. Eu vou ter essa oportunidade agora, eu estou trabalhando nisso, a minha cabeça está até muito acelerada, digamos, como eu posso melhorar como prefeito agora a vida das pessoas. E eu quero ser cobrado por isso. Pode me cobrar. As pessoas podem me cobrar de novo. Da mesma forma, Nogueira, que eu pedi para você anotar aí também, para passar as demandas, as perguntas, eu vou repetir o que eu falei no início do programa. As minhas redes sociais serão atendidas. Eu não gosto de responder à rede social. A pessoa faz um pedido ali, eu não vou responder ali. Mas as pessoas serão contactadas por uma equipe minha. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ontem uma pessoa falou da Ponte Barcelo Martins. Uma ouvidoria, né? É uma ouvidoria na rede social. Sim. Existe a ouvidoria da prefeitura geral. Não, falo uma ouvidoria informal de rede social. Ontem a pessoa reclamou da Ponte Barcelo Martins. Tem comentário aqui no... Isso, eu já pedi para contactar a pessoa comentou assim, o prefeito até agora o senhor não fez nada. Não, já foi feito, quando o governador Cláudio Castro esteve aqui para lançar o batalhão lá em Guarulhos, eu pedi a ele, conversei com o Vladimir, nós pedimos a ele um auxílio, porque aquilo ali é uma obra grande, não é só um pilar que cedeu, porque já teve um problema passado, agora está tendo outro, então não podemos fazer uma reforma ali. É uma obra antiga. É uma obra 1800 e alguma coisa. Enfim, mais de 100 anos. Então, assim, é uma ponte importante para a população de Campos. São mais de 15 mil passagens, 15 mil pessoas. Porque em Campos tem muito ciclista. O pessoal fala em 30 mil. Eu falei, gente, peraí, desculpa até citar um dado aqui, eu não posso levar um dado que é 15 ou 30, é porque na verdade é ida e volta, enfim, é uma ponte importante para a população, para o ciclismo, para o pedestre. Já foi feito o estudo, já foi feito o levantamento, ou seja, estou respondendo diretamente aqui às pessoas, estou dando como exemplo que eu já respondi, já foi feito o estudo, o governo do estado, nós já colocamos ali como medida emergencial, né, o governo do estado já foi decretado emergência pela prefeitura, o governo do estado acatou e a obra vai ser feita. Quando eu falo obra, é uma obra grande. Então, assim, nós vamos preparar a ponte para não acontecer de novo, porque não adianta fazer uma obra ali, como a gente fala aí na gíria, uma meia-sola, uma coisa provisória, e daqui a pouquinho dá um problema, né? A segurança é prioridade. Então, eu sei que hoje está causando transtorno, mas podem ter certeza que a ponte vai ser reformada o mais breve possível. Não é um serviço rápido, mas será retomada assim que possível e é prioridade nossa também. Falar de eleição tampão, tentar pegar uma projeção sua sobre essa questão que está no STF. E ontem questionado por que chegou no STF se no TSE ainda não teve um acórdão
sobre a cassação do Cláudio Castro, que ele renunciou antes. Tem ministro alegando que isso é um golpe, que ele entregou o cargo um dia antes, mas outros também alegam que ele já havia anunciado isso há um tempo bem mais longo, que de fato ele ia fazer isso independente do resultado do que fosse votado no TSE do caso CEPERJ. E eu fico analisando aqui, porque você tem uma dificuldade grande para administrar um município sozinho, sem o apoio e sem a mão do governo do estado. Eu até te perguntei internamente como é que é o Ricardo Couto lá como governador. Quer dizer, como que faz para tocar? Porque a primeira experiência que nós temos aqui, isso é empírico, foi a ajuda do governo do estado. Olha quando, para pagar o salário daquele servidor, olha quando foi cortada aí a saúde, né? Passamos aqui sufoco. Como é que você vê a necessidade de uma solução imediata, tanto direto ou indireto? Qual a sua preferência nesse caso também? E os nomes que surgem aí para assumir. O Douglas Ruas chegou até a ser cogitado, depende das regras. Tudo está na mão do STF. O Garotinho, que você acabou de falar agora, ele só disputa se for direta, tá? Siciliano, Chico Machado. Aí tem Siciliano, Chico Machado, Mitione, né? Mitione hoje está mais baixa, né? Tá no bolo. Era mais daquele grupo inicial, né? Onde Mitione se foi indireta, né? Se foi indireta. E só um detalhe, até o Vitor mandou uma mensagem, hoje infelizmente a gente só tem um deputado por conta do Rodrigo Bacelar ter sido cassado quando se analisou lá atrás que a gente de fato elegeu 2 deputados em Campos. O Rodrigo foi cassado, 3. o mandato. Thiago Rangel, Bruno Dauari. Sim, não, mas com título eleitoral em Campos. E Carla né? Machado com título eleitoral em Campos também, né? Porque, na verdade, quem tem o título eleitoral... Se tem Carla como município vizinho. Não, né? mas ela tem o domicílio eleitoral em Campos. Porque ela mudou para tentar ser candidata. Sim. Quem tem o domicílio eleitoral em São João da Barra é o Bruno. Mas teve 42 mil votos em Campos. 47. 47? 47? Tirar voto do cara é complicado. Quase o dobro do Rodrigo na época. Mas, enfim... você me perguntou sobre preferência, sobre indireta e indireta. Eu acho que não é questão de preferência, é o que a justiça determina, o que está na lei. O que a lei tem que ser cumprida. E o Supremo, nada melhor do que o Supremo, apesar dos problemas que a gente está vendo do Supremo aí, vamos pular essa parte, mas nada melhor do que o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte Agora do vamos combinar. Se Bacelar soubesse antes, ele contratava o escritório da mulher de Alexandre Moraes. Eu estou falando. Luiz, eu tenho um filho fazendo direito. Nossa Senhora, meu Deus do céu, cada absurdo que a gente está vendo no Brasil, mas eu tenho esperança que um dia isso vai mudar. A eleição, Nogueira, sendo bem direto, é o que a lei manda. E a lei determina é o que tem que ser feito. Porque eu prefiro direto ou indireto. Eu acho que não é assim. A lei tem que ser cumprida e eu acho que tem que ser feito. A questão do nosso governador em exercício, o Ricardo Couto, inclusive eu tive com ele essa semana, no meu 2º dia de mandato, que eu fui surpreendido com a questão da redistribuição dos royalties. É importante a gente falar disso aqui. Nós conseguimos, governo Vladimir Frederico, de 21 para cá, nós invertemos, que você vê, Luiz, que hoje era uma pauta muito à voga na eleição de 20, que hoje quase ninguém fala nisso. Dependência do royalties. O governo Vladimir Frederico conseguiu reverter a dependência do royalties. Ou seja, quando a gente entrou, praticamente 60 e tantos % da nossa arrecadação era ou seja, a arrecadação total do município precisava do royalties. Hoje é em torno de 1/3, ou seja, 30 e poucos % que a gente tem de royalties. Se tirar o royalties de Campos, vai fazer falta? Muita falta. Nós estamos falando o seguinte, 30%, 1/3 praticamente, 30 e poucos %, depende do royalties. Então, diversos programas sociais, na própria saúde, é necessária ainda a situação do royalties. Claro que a gente tem que trabalhar, e como Vladimir vinha trabalhando e Frederico vai continuar trabalhando, para depender menos dos royalties. Passa para a agricultura, eu preciso falar disso aqui, a Secretaria de Agricultura hoje é um exemplo do nosso governo. Pegamos a secretaria destruída, não tinha nada, era uma casa velha atrás do horto. Hoje nós temos uma secretaria com técnicos, engenheiro agrônomo, veterinários, zootecnistas, advogado, o professor Almir à frente da secretaria, o Monfatti, o nosso subsecretário, é uma equipe técnica especializada
melhoramos, desenvolvemos e melhoramos a questão do leite em Campos. Tem um programa de leite muito bacana em Campos. Abacaxi com muita força, cana-de-açúcar, bovinocultura de corte, agora a soja chegando com força também, eucalipto. Então nós demos realmente uma virada de chave na agricultura de Campos. Às vezes a pessoa não enxerga, porque a agricultura, e eu sou agricultor, eu sou engenheiro agrônomo, a agricultura não se faz a curto prazo, é médio e longo prazo. E vamos que olhar, eu sempre falei isso, e vou repetir quantas vezes for necessário, não existe uma cidade, não existe um estado ou um país desenvolvido sem uma agricultura forte. Haja exemplo norte do Espírito Santo, que é um exemplo hoje, Aloysio, pessoal de casa, de desenvolvimento agroindustrial, diversas indústrias, porque tem uma agricultura forte. Então, a gente pretende, com muita veemência, melhorar o apoio ao produtor. Tem a questão do SEASCAN, se for falar nisso, é uma entrevista inteira, que é o antigo SEASA, já foi lançada a pedra fundamental, vai ter recursos para desenvolver, botando o agricultor para vender diretamente ao consumidor, mas não permitindo que o atravessador compre barato do produtor e vende caro para o consumidor final. Benefício para o produtor que vende mais caro o seu produto, benefício para o consumidor que compra mais barato o seu produto. Então, a agricultura, Luiz, é um programa que até a gente pode marcar aqui para conversar eu gostaria de estar presente, de repente até te sugerir uma entrevista dupla, se é que pode. Você e Nildo. Eu Nildo e o Tripa quase, e o Almir. Sim, Almir porque seria assim, muito coisa que eu não sei se cabe no modelo de programa, 3 pessoas, cabe sim. Mas seria uma dinâmica, porque assim, tem muito projeto bom andando na agricultura. Nós compramos, de novo, o governo Vladimir Frederico comprou mais de 150 equipamentos, moto-niveladora, patrol, caminhão. Aí sim, capacidade do Vladimir de conseguir emenda parlamentar. Grande parte do recurso que veio para a gente comprar esse equipamento, diversos tratores, nós vamos fazer agora, vamos entregar chamadas patrulhas rurais. São equipamentos conjuntos para atender o produtor. Nós conseguimos isso através de emenda parlamentar que o Vladimir teve a capacidade de buscar. Então, assim, voltando ao ROD rapidamente, Luiz, que é um assunto importante, eu sei que o tempo é curto, mas Campos tem que brigar pelos RODs, o Estado do Rio tem que brigar. Isso atinge não só o governo, atinge o cidadão. Está pendurado no liminar de carne roça, né? E eu confio muito no doutor Ricardo Couto. E vou dizer que é nosso presidente, né, do TJ, é o governador do exercício. E eu, apesar dele não ter dito direto, mas nós tivemos lá como procurador, nós tivemos lá como presidente da Ampetro, o procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Renan, com mais 13 prefeitos, 14 prefeitos, representando os municípios. Os prefeitos foram à reunião com o doutor Ricardo Couto, nosso governador em exercício, e foi mostrado para ele, apresentamos um estudo. Eu pedi para a nossa equipe técnica, o Marcelo Neves, preparar um estudo sobre o impacto nos municípios com a perda do ROD, e foi entregue ao governador esse estudo, que é uma catástrofe, né? A gente não pode, é direito, eu tive a oportunidade, Luiz, de falar com o governador, que é direito constitucional, né? Ele sabe disso como desembargador, está na Constituição. E eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal vai ser votado agora no dia 6 de maio, né? Já está em pauta no Supremo para ser julgado a ação de inconstitucionalidade dessa lei que foi de 2012. E aí, Luiz, eu faço aqui uma reflexão, né, para os amigos de casa. O presidente do tribunal é desembargador, um homem conhecedor da lei. Ele faz uma visita 15 dias atrás, 20 dias atrás, a Brasília, ao Fachin. 15 dias depois, 10 dias depois, a Carmen Lúcia, que é a relatora do processo, bota em votação. Eu acho que uma coisa que estava sob liminar desde 2012. Eu acho que vem notícia boa para a gente. Não é por acaso. Não parece ser por acaso. Não parece. Inclusive tem uma matéria na Veja que fala isso também. Eu já tinha falado disso com minha assessoria antes. É tirar essa faca do pescoço, como se fala na gíria, da população fluminense, né, do carioca, porque realmente o Estado do Rio sofre com muita coisa, não pode sofrer mais com isso. E, de novo, RODs, para o pessoal de casa que não sabe, não é favor. É compensação ambiental e social. O dano que Macaé, por exemplo, teve na questão social foi enorme. Foi legal,
tem bastante dinheiro entrando e tal, só que o dano social que Macaé, Campos também teve, né? Quando a gente fala de dano social, são as mazelas que a indústria do petróleo traz, né? A gente sabe que traz diversos benefícios, mas traz emprego, é bom, mas traz problemas Pode sociais. ter um acidente ambiental. Sim, e a questão ambiental, um prefeito lá, se eu não me engano, foi desculpa, não vou lembrar, mas um prefeito falou que ele teve problema na cidade dele com borra de petróleo vindo à praia e que causou um dano ambiental enorme. Então, assim, os royalties é direito dos municípios e um dever das empresas pagar esse direito. Então, rapidamente, a questão da distribuição do royalties. E o cofinanciamento do Estado, que nós tivemos a oportunidade de falar com o governador do Estado, que Campos esse ano não recebeu nada. Da saúde. Da saúde. Cofinanciamento da saúde é o quê? A saúde é tripartite. Município, Estado e União. Todos o SUS, sistema, o nome diz, Sistema Único de Saúde, é tripartite, ou seja, o município tem que botar dinheiro, o Estado tem que botar, não é favor, e a União tem que botar. Todos eles têm que botar dinheiro. O Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, esse ano não botou nada em Campos. Estranhamente, não vou aqui citar cidades, porque não é o caso, mas eu vou reivindicar isso veementemente e, se necessário, tornar público. Tem cidade no estado do Rio de Janeiro que recebeu 200 milhões de reais. De cofinanciamento. De cofinanciamento. Por que Campos não recebeu nada? Então, assim, ano passado, Vladimir teve um embate disso enorme com o deputado Rodrigo Bacelar na época, que travou o cofinanciamento de Campos. Uma política horrível, porque travar dinheiro porque, na verdade, o Rodrigo, candidato a governador, queria o apoio de Vladimir, e Vladimir não... Mas esse tipo de política, eles não esperam o Frederico Paes fazer, que eu não vou fazer. Se tiver que sentar com a oposição, eu vou sentar. Se tiver que conversar com nossos pares para uma política pública para as pessoas. E quando não for política pública para a pessoa, eu vou tornar público. Eu entendo o seguinte, por exemplo, eu participei ativamente, você sabe disso, da pacificação, é um termo até feio, né? Pacificação. Mas, e porque estava trazendo benefício para a população. Frederico Paes vai fazer política com nossa bancada de vereadores, que aqui é a qual eu agradeço, né, de público, o apoio, né, que todos eles se colocaram para mim, me apoiando, falou, contem comigo. Até Marquinhos. Ele disse que é independente, né? Então, assim... Depois não vai de buraco para cá, buraco para lá. Tem uma história nessa antiga. Marquinhos é uma pessoa do bem. Então, assim, a gente, tendo a política pública para as pessoas, nós vamos dialogar com todo mundo. Oposição, independente... E muitas claras, trazendo benefícios para o povo. Então eu fico aqui, agradeço aos vereadores da base, o apoio que sempre nos deu. Eu digo aqui, vou citar 3 nomes por ilustração: o Fred Rangel, que é o nosso presidente, o Dudu, que é o atual líder de governo, e o Juninho Virgílio, que foi até agora há pouco, ainda está questão burocrática trocando, vai ser nosso secretário de governo. E agradeço, eu vou dizer aos 25 vereadores, ou 24, eu não sei, 25, que na verdade, assim, quem quiser o bem de Campos, Aloysio, converse com o Frederico. Pode me procurar, a gente senta para conversar. Quem quiser o bem de Campos, nós vamos conversar. Agora, oposição só por ser oposição, vai ficar falando mal dos outros, é muito feio. Não contem comigo para isso, eu não vou rebater isso em rede social, não vou rebater isso, eu estou citando aqui porque eu queria colocar isso aqui, não vou ficar discutindo em rede social por causa disso. Quer o bem da cidade? Traz projeto, apresenta projeto, nós vamos executar. Se for um projeto bom, seja da oposição, da situação, nós vamos aprovar, vamos executar. Agora, ficar discutindo política só por causa de politicagem, não conte comigo, não. São 9h25, a gente tem 3 eleições para tratar ainda. Perspectiva sua projeção. Nogueira citou o governador Tampão, tá? Para o STF definir, Dino pediu vistas, enfim. Acho que o Fux lembrou bem, se o Rio é complicado, o Supremo, em 135 anos de história, nunca teve uma fase tão complicada, com tantas denúncias, evidenciado pela Polícia Federal, que tem que ser investigadas, doa quem doer. O ministro não está acima da lei, ele está lá para cumprir a lei. Você quer dizer jogar pedra no telhado de vidro, é isso? Não, eu estou querendo dizer que o Supremo não está na melhor das suas fases. O Supremo está na sua pior fase. Acho que todos os tempos, né, Luiz? 135 anos. Né? Todos os tempos. Teve crise com o Deodoro, mas nunca chegou nisso. Nunca chegou nisso. Nós nunca tivemos. Nós, infelizmente,
Infelizmente, nós acostumamos com presidente, escândalo de corrupção, governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador. Nunca ministro do Supremo. É a primeira vez. Não estou pré-julgando. Aloysio, se me permite só 30 segundos. Vamos lá. A minha esperança ali é o presidente Edson Fachin. Ele era do PT, sei lá, foi lá atrás, tal, esquece isso. Eu estou falando É um homem sério. É um homem sério. Carmen Lúcia também é uma mulher muito séria. Um dia que eu largar a política, eu vou contar por que ele é um homem sério. Ele é um homem... a minha esperança, como ele é o presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, é que ele bote ordem na casa. Eu sei que sozinho ninguém faz nada, como eu sempre falo. Mas eu acho ele um jurista, né, que eu acho que pode tentar ordenar ali. Acho que ele e Carmen Lúcia são dois ministros de tirar o chapéu. Mas vamos lá. Eleição ao governador de outubro. A gente tem uma pesquisa confiável, porque já conversamos sobre isso. Pesquisa que altera a PNAD, para puxar para um lado por outro, eu não. Pesquisa séria, ponto. A gente conversou uma pesquisa que fala, vamos ter 77. Não, vocês vão ter 70 no máximo e... Bom pra caramba, 200 mil votos, cara. Mas não sei, mas eu falei com você, isso está inflado porque eu vi a alteração do PNAD. Nogueira, deixa eu te falar, Aloysio normalmente crava, isso foi desde a eleição de 20, ele falou, vocês vão ganhar por 13 mil votos, nós ganhamos por 11 mil e pouco. Vocês vão ter 70% do voto. Nós tivemos 69, sei lá o que. Então, esse homem para fazer... Ele fala que não é futurologia. Não. Eu queria os números da Mega Sena, mas aí não é isso, cara. Ele estuda as pesquisas, não é estudar, né? É analisar e ouvir também quem entende. Eu acertei que Carla Capucci ia ganhar isso na Barra. Aqui, mas vamos lá. Pesquisa do governador que a gente tem é Real-Time Big Data de março. Que, logicamente, vai estar linkado a esse resultado do governo do tampão. Mas, enquanto não se define, é o que a gente tem para analisar. 2 cenários de primeiro turno. Né? Eduardo Paes, 46% de intenção. Douglas Ruas, 13%. Ítalo Marcília, que é uma espécie de projeto de Pablo Marçal Fluminense. Médico, 5%. O ex-governador Wilson Witzel, 5%, e juiz federal. William Siri, 3%. Bombeiro, ele seria vereador do PSOL Carioca. Bombeiro Rafa Luz, 2%. Nulo e branco, 10%. Não sabe, não respondeu, 16%. Cenário 2. Eduardo Paes, 42% de intenção de voto. Estimulada, tá? Dando o nome dos candidatos. Douglas Ruas, 11%. Empate técnico com André Siciliano, com 9%, na margem de erro. Ítalo Marcílio, 5%. Wilson Witzel, 5%. William Siri, 2%. Bombeiro Rafa Luz, 2%. Nulo e branco, 9%. Não sabe, não respondeu, 15%. Ou seja, no cenário 2, Eduardo Paes tem uma diferença de 31 pontos percentuais sobre o segundo colocado, que é Douglas Ruas. No cenário 1, essa diferença vai a 33 pontos percentuais. E ela fez também, a Real-Time Big Data de março, uma simulação de segundo turno entre os 2 primeiros. Né? Eduardo Paes e Douglas Ruas. Deu 51% para Paes e 19% para Douglas Ruas, 11% branco, não sabe, não respondeu, 19%. Diferença de 32 pontos. Sempre na casa de mais de 30 pontos, o que é muita coisa. No entanto, o Bruno Soler, CEO desse instituto, falou aqui, nesse mesmo lugar onde você está aí, como entrevistado, que quem acha que essa eleição vai ser barbada está muito enganado. Como é que você projeta essa eleição a governador? Eu vou citar aqui um exemplo que vocês vão me ajudar. Qual foi a eleição, qual ano? Quando o ex-governador e na época era vice-governador de Sérgio Cabral... Perdão, que Pezão tinha 3%. 3% naquela época. E eu cheguei a comentar com um amigo no Rio de Janeiro que ele ia perder a eleição. Né? Garotinho lá na frente, 2014. Então, assim, eleição está aberta, Luiz. A eleição está aberta. O Douglas Rua é uma pessoa que não é conhecida ainda da população. Foi lançado... Eu posso dar só um dado para corroborar a sua visão? Pois não.
espontânea. A pessoa fala da própria cabeça quem vai votar, e isso revela um voto cristalizado que é difícil ser mudado. Eduardo Paes, 12. Cláudio Castro, 4. Aí você pode falar Jaspion, né? Sim, Espontânea. Douglas Ruas, 2. Flávio Bolsonaro, 1. Outros, 4. Nule Branco, 13. Quer dizer, Douglas Ruas aqui, você pode somar os 4 de Castro e um de Flávio, vai dar 7. Já está perto, né? Não sabe, não respondeu 64%, o que corrobora uma eleição matematicamente completamente aberta. E é interessante, a gente aqui não está juízo de valores, é só uma opinião de um eleitor, né? Não do prefeito de Campos, de um eleitor. Se você falasse isso há 2 meses atrás, 3 meses atrás, era aí uma pulha de 10. Eduardo vai ganhar, não tem que ganhar. Hoje existe uma força, uma classe política forte que está apoiando a pré-candidatura do Douglas Ruas. Existe uma consolidação do Eduardo Paes, né? Acho que 8 vezes prefeito do Rio de Janeiro. 4 vezes. 4 vezes, porque aí eu estou multiplicando cada gestões, né? Assim, é um potencial eleitoral também. Muito conhecido. Muito conhecido, e agora lançou como pré-candidato também a irmã do Washington Reis, a Jane Reis. Seu aliado, Washington Reis. O Washington Reis, do meu partido do MDB. Então, assim, a eleição do Estado do Rio está aberta. E eu acredito, Luiz, que vai ter oportunidade de a gente ouvir as propostas, né? O interior vai ter um peso enorme nessa eleição, enorme, e você como analista também, você tem a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro, elas podem se anular. Estão equilibradas. Frederico, você está falando, ela vai ter um equilíbrio pela própria força do Washington Reis, levando o voto para o pré-candidato Douglas Ruas, né? Outros candidatos, fortes, políticos fortes da Baixada, levando para eu falei errado, para Eduardo Paes, o Washington Reis e Eduardo Paes, estou corrigindo, e outros. Nova Iguaçu, do pai Douglas Ruas, Metropolitana, que é a Baixada. Para simplificar, para não enrolar aqui. Pode ser que a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada se neutralizem em termos de voto. E o interior vai pesar. Norte, Noroeste, Serrano e Sul. E região dos Lagos. Então, assim. É verdade, região dos Lagos também. Está aberta a eleição no estado do Rio de Janeiro. Os candidatos vão ter que sentar com os prefeitos, mostrar as propostas, levar a proposta para o eleitorado, mostrar as propostas. E, de novo, o estado do Rio precisa dar uma guinada aí na história, porque a gente precisa ter um governo forte politicamente, precisa ter um governo que olhe para o interior, né? Precisa ter um governo voltado para as pessoas. Eu tenho esperança que a política no estado do Rio possa tomar novos rumos. Eu tenho só 2 últimas perguntas ao governador. Eu sei que Everton quer fazer senador, e depois eu fecho com o presidente. Você acredita, como você falou, eleitor Frederico Paes, acredita numa eleição 2 turnos a governador ou um turno único? Primeira pergunta. E a segunda é o prefeito. Quem o prefeito vai apoiar a governador? Eu achei que toda pergunta difícil era o Everton que fazia. Vamos lá. Segundo turno, você perguntou? Claro que sim. Claro que sim. Em outubro? Claro que sim, sem dúvida. Isso aí, pulha de 10 para mim, né? Eleição em 2 turnos. Frederico Paes, né, não pode revelar voto. Mas o prefeito de Campos vai analisar, Luiz, o que é melhor para a cidade de Campos. Eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no povo de Campos, nas pessoas de Campos. E nós vamos observar, conversar, entender as propostas, entender o que é melhor para Campos. De novo, eu sou o prefeito da cidade de Campos, né? Eu não sou prefeito de A, B ou C, eu sou prefeito da cidade de Campos. E o que for melhor para a cidade, nós vamos entender, vamos analisar e vamos seguir essa linha. Está virando político mesmo. Falou, não respondeu. Porque a resposta, são todos pré-candidatos, né? Sim. Eles ainda vão apresentar, com certeza, Campos é a cidade do interior mais importante do estado do Rio de Janeiro. Falei no início da entrevista, tenho orgulho de ser hoje a prefeito de Campos, e os pré-candidatos vão ter sim que conversar conosco para saber o que é melhor para a nossa cidade e para o nosso povo.
Agora, falando um pouquinho sobre a questão do Senado, a última pesquisa do Real Time Big Data de março aponta Cláudio Castro, que está inelegível, com 23%. Mas pode concorrer subjúdice. Pode concorrer sob júdice. É. Ele com 23%, Crivella com 15%, Benedita da Silva do PT com 12%, Rodrigo Pimentel, que ainda não tem partido e ainda a gente não tem informações se vai ser candidato, se tem partido, com se 12%. Se filiou novo ou não. O Márcio Canela do União Brasil com 7%, Otônio de Paula com 6%, Nulo e Branco 14%, não sabe, não respondeu 11%. Já no segundo cenário, a gente tem Cláudio Castro com 24%, Pimentel com 14%, Benedita com 12%, Pedro Paulo do PSD, que é o braço direito de Eduardo Paes, com 10%, Canela com 7% e Otônio de Paula com 6%. Nulo e Branco 15% e não sabe ou não responderam 12%. Como que você observa essa eleição para o Senado? 2 cadeiras. Eu vejo o seguinte, eleição para senador, ela é diferente de tudo, né? Por quê, Frederico? Ela é muito vinculada à eleição do governador, né? A gente tem, não que vá acontecer isso, né? Mas a tendência é que quem for bem, claro, para governador, arraste 1 ou 2 ali senadores. Eu acredito realmente que nós temos bons candidatos ao Senado. Garotinho entrando nisso aí, como é que é, Luiz? Você falou dar uma embaralhada, né? Dá um tapa no tabuleiro. Dá um tapa no tabuleiro. Eu gostaria muito de ver o Garotinho pré-candidato e candidata ao Senado. Traria muito benefício para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado. Garotinho, como a gente sabe, é brigão, nesse sentido de brigão, no bom sentido da palavra, traria benefício para a gente. Então, eu também acho que o Senado está aberto, né? Eu fico preocupado com a candidatura do Cláudio, porque pode ter algum impedimento legal, né? Até lá. Desculpa, da cassação, ele pode correr subjúdice, mas ninguém sabe que pode sair da unha e carne, né? O efeito também da própria você correr sob júdice, né? Sempre complicado. O eleitor quer o voto útil. Sim. Né? Então, ele quer que o voto valha. Exatamente. Vou votar no candidato. E pode ter uma coisa da unha e carne também, que a gente não sabe, né? Sim, então assim, pode prejudicar o Cláudio Castro, que hoje está como favorito aí nas pesquisas. Frederico, vamos lá. A lição que vai ditar todas as demais. Presidente da República. Eu, porque o problema com a eleição é que gera muito em torno de paixão, e a pessoa fica cega e perde a razão. Eu gosto de reafirmar aqui, em dezembro eu disse nesse programa, no programa de análise, com o Nogueira, que Flávio Bolsonaro, que foi ungido pré-candidato a presidente pelo pai no dia 5 de dezembro, era entregar de bandeja a reeleição de Lula. Eu, como analista, subordino minha opinião ao fato. Eu não busco nunca o delírio de querer submeter o fato à minha opinião, né? E o fato é que Flávio, de dezembro a esse início de abril, já registrado em uma pesquisa, cresceu em todas as pesquisas, todas. Datafolha, Quest, Ideia, Big Data, Atlas Intel, Nexus, todas. Pesquisas de renome nacional, pesquisas, todas elas, ele cresceu em média 10 pontos de intenção de voto de dezembro a esse início de abril. Sendo que em 3 delas, 2 de março e a 1ª de abril, ele já supera numericamente, ainda que na margem de erro, Lula no segundo turno. A saber, Atlas Intel de março, a 2ª de março que deu isso foi Atlas Intel. Não, vou lembrar. Atlas Intel e a Ideia de abril. Eu vou lembrar da 2ª que deu, mas são 3 que deram ele já na frente numericamente. Eu acompanho a eleição há muito tempo com base em pesquisa. Estamos a 6 meses da urna, menos de 6 meses do primeiro turno. A última eleição em que Lula
há 6 meses da urna, ficou atrás de alguém em simulação de segundo turno, foi contra Fernando Henrique Cardoso em 98. Lula sempre teve na frente todas as simulações de segundo turno contra a Serra em 2002, há 6 meses da urna. Lula sempre teve na frente de Alckmin em 2006, há 6 meses da urna. Lula preso, há 6 meses da urna, estava à frente de Bolsonaro na simulação de segundo turno. E o Lula, em 2022, como a gente conversou várias vezes, sempre teve à frente nas simulações de pesquisa séria de segundo turno. Uhum. Como é que você enxerga? Eu vou dizer que eu também compartilho com a sua opinião. Todos nós, de novo, eu reafirmo e sempre fui centro-direita, né? Não escondo isso, e não que eu não tenha algumas convicções da esquerda que eu acho que tem que ser colocado. Ou seja, o que é melhor nessa mistura de ideias para as pessoas. O Tarcísio era o virtual candidato que poderia derrotar o Lula, né? A gente tinha isso na cabeça. As pesquisas mostravam isso. As pesquisas mostravam isso com muita força. E quando lançaram o Flávio, eu gosto do Flávio, o senador Flávio tem um carinho por Campos enorme, é amigo pessoal do Vladimir. Isso é importante as pessoas entenderem que tem, né, para chegar a um amigo é mais fácil que uma pessoa estranha. Então o Flávio surpreendeu, acho que a todos, surpreendeu. É um caso a ser estudado, né, pelo mundo político, pela velocidade. Se você me permite, acho que surpreendeu até ele, o pai. Provavelmente. Há quem diga que lançaria um Flávio, né, naquele momento, para negociar, para depois ele sair e colocar o Tarcísio. Então, assim, acho que surpreendeu não só os pesquisadores, né, os estudiosos, mas o mundo político, porque foi um fenômeno. Ô, Luiz, agora eu vou te falar. O Bolsonaro perdeu a eleição. Não foi Lula que ganhou. Entendeu? Então, eu acho que o que está acontecendo também agora, o Lula pode perder a eleição, não é o Flávio que vai ganhar. O Lula está indo muito mal. Vamos falar aqui, 80 anos de idade, com todo respeito aos cabelos brancos, como eu falo, eu tenho respeito às pessoas de idade. Só um detalhe, eu falei 3 institutos, falei Atlas Intel Atlas Intel de março, e falei da ideia de, agora de abril, não, foi a Paraná Pesquisas. Os 3 institutos que deram Flávio numericamente à frente no segundo turno, o que não acontecia há 28 anos, não é pouco tempo, e todos os demais dão empate técnico e alguns empate exato. Então, eu acredito, assim, né, opinião mesmo. E né, tendência de crescimento de Flávio. Que o Lula talvez nem seja candidato, né? Eu falei agora há pouco de pendurar a chuteira, né? 3 eleições, nunca aconteceu isso no Brasil, né? Um presidente ser 3 vezes. A idade avançada. Teve 3 vezes, mas não eleitos, Getúlio Vargas. Sim. Getúlio Vargas foi eleito só uma. Inclusive. Golpe, né? Saúde já, acredito que... Enfim, seria muito feio para a biografia da pessoa perder uma eleição numa tentativa, porque é o problema. Porque a esquerda não tem candidato. Tem. Você quer ver um menino que vai dar trabalho aí? Quando vai dar trabalho, porque as pessoas têm direito. filho de Eduardo Campos, João Campos, acho que é do PSB, lá prefeito de Recife. Então, assim, pode dar trabalho, porque ele é candidato a governador, mas pegar um menino desse, um menino bom, quando eu falo menino, porque tem 40 e poucos anos, né? 40 anos, se não me engano. Mas assim, então, o Brasil precisa também se reinventar na política, nesse sentido, dar espaço para as pessoas novas, com ideias novas, seguir caminho, seguir a vida, e eu acho que a tendência é que realmente o Lula, minha opinião, que o Lula não concorra à eleição. Minha última pergunta. Lula patina no teto desde outubro. Ele patina nesse teto. Ele teve aquela ascensão, foi muito bem, não pode ser subestimado, aquela questão da soberania nacional, foi brilhante da ONU. Né? A entrevista que ele deu, não com o Trump na química, a entrevista que ele deu no dia seguinte, na ONU, foi brilhante, de improviso. Surfou bem aquela onda, veio a operação do Alemão e Penha, ele vai chamar de massacre, a maioria da população apoiou a operação, não estou falando de juízo moral, estou dando número, eu não estou julgando. Né? Começa a cair a partir dali, né?
E Flávio, a partir de dezembro, em ascendente. Lula patinando, oscilando para baixo, Flávio em ascendente, né? E Flávio pode estar batendo no teto hoje, agora. Pode ser no próximo pesquisa, mas ainda não bateu, né? A primeira pesquisa desse mês de abril, desse início de abril, a ideia colocou também em corrente ascendente que 51,5% dos brasileiros acham que Lula não merece outro mandato. Esse pode ser o teto, não só de Flávio, como de todos os candidatos de oposição no primeiro turno? Como você falou há pouco, a eleição para governador e Senado está aberta. A eleição para presidente está meio que, vamos dizer, fechada ali nos 2 possíveis pré-candidatos. O que vai acontecer, Luiz, por exemplo, eu vou citar rapidamente aqui, a situação do imposto de renda. Né? Ainda não mexeu. O governo não consegue capitalizar. Ainda não mexeu. O governo Lula tem uma dificuldade enorme. É uma coisa bacana, um benefício à população, né? Desde janeiro até agora não mexeu. Não teve efeito. O governo Lula tem uma dificuldade enorme. Eu não sei se aí nós temos aqui 2 feras da comunicação, nosso querido secretário Gustavo Mateus, Sérgio Cunha, 2 magos da comunicação que estão com a gente. Para tentar entender isso, porque é falta de comunicação, pegou o Sidônio foi lá. Foi fazer um vídeo desse imposto de renda e meteu lá um garotão lá falando de Playboy, saiu pela culatra. Você quer ver ontem, por exemplo? A gente da PACA. O desfile com aquela... Meu Deus do céu. Você propôs uma aposta lá embaixo. Eu não aposto, mas assim, acho certo. Aquela ala Famílias e Conserva, nossa senhora, aquilo vai rodar em rede social até 17 horas do dia 25, que é o segundo turno de outubro. Luiz, de outubro. Aquilo, aí eu falo, cadê a Érica Hilton? Cadê a competência do governo federal? Sem juízo maior sobre a Érica Hilton, mas a função dela como cabo eleitoral de Flávio. A competência do governo federal para ir lá ver o que vocês vão apresentar aqui no desfile de carnaval. Pera isso aqui não. Por que não? Sidônio viu e falou. Você colocar uma família dentro como o Lula botou, a escola de samba botou dentro de um enlatado. Gente, a família é a base da vida da gente. Você que está me ouvindo em casa, todos vocês aqui, a família é a base da nossa vida. Não importa, Luísio, a configuração da família. Se é um casal do mesmo sexo, não estou falando... Mãe solteira, casal homoafetivo. Não estou aqui jogando família. Valores, é família. Então, não é questão de gênero. Não, é questão de família, é a base da vida. Eu tenho orgulho de ser filho do meu pai e da minha mãe. Eu tenho orgulho dos meus filhos, eu tenho orgulho dos meus netos. É isso que eu acho que a família... Então, quando você pega a família ali e coloca e bota isso para fora, como foi colocado, é lamentável o que aconteceu ali. Se pudesse passar uma borracha na história para enterrar aquela coisa ali, foi um show de horrores, entendeu? E aí que eu, de novo, só rapidamente para encerrar, parece que o governo federal, o governo Lula, não tem um cara que diz que é competente, que é o Sidônio. Então, assim, é um negócio incrível. Sidônio viu a ala. Luiz, porque o tempo é curto, você quer ver só um pouquinho. Você viu a declaração dele falando do Alexandre Moraes? Até ontem ele era aliado do Alexandre Moraes, que é o grande salvador da pátria, que não sei o quê. Agora está dizendo que... Então, assim, está se perdendo. Está igual o Bolsonaro, não carrega ferido. Está se perdendo. Então, assim, meu lema de vida, Luiz, um dos meus lemas de vida é nunca deixe ninguém para trás. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 30 anos. 30 anos. Nunca deixe ninguém para trás. O cara, quando está no meio do caminho, seja na política, na vida empresarial, fala, não, eu vou largar esse cara aqui para trás porque ele está com uma doença, está leproso, falando de forma, né, figurada. Está errado. Nunca deixe ninguém para trás, é uma coisa que eu levo comigo. Só para ser justo, Sidônio viu a ala 44 segundos do tempo. Avisou a Lula alegou que era liberdade de expressão e ela saiu. Mas Sidônio viu, fez o papel dele, alertou, e Lula alegou que era liberdade de expressão e saiu de filho, como a gente viu. E aquilo vai ter reflexo não só na eleição de Lula, não. Tem outros reflexos aí, mas deixa mais para frente. Outra entrevista. E outra coisa, para finalizar, todas as pesquisas brasileiras, família é, de longe, a instituição
mais valorizada pelo brasileiro. Sem dúvida. Acima de Forças Armadas, acima de judiciário, acima de imprensa, acima de governo, Quem tem o acima de jornalismo. Quem tem o domínio sobre esse tema família é a direita. Quer queira ou não, é a direita que domina esse tema. A família deve Assim ser um como tema esse- de... Desculpa, Que não deveria não. ter direita e esquerda num tema tão nobre, Perfeito, tão... perfeito. Né? Todos nós Como? deveríamos... Eu até acho que Lula é um cara família. Não é Não, questão não é mas essa, é como não- você trabalha isso, né? Não, perfeito. Mas então, é como domina isso perante a Lula é opinião um pública. pública. Lula é um católico praticante. Sim, sim. Assim como o combate à fome está muito mais relacionado à esquerda do que à própria direita. Não que seja minha vontade, isso não, é a percepção da população. Aqui, 9h52. Bora? Tem mais alguma coisa aí? Fechou? Fechou. Tenha alguma coisa aí, mais nada não? O homem quer ir embora. Não, Tem muito trabalho. né? Bora comigo, vai me, bora trabalhar. Passamos a semana falando aqui sobre o negócio de sarrafo alto e tal, deixado Vladimir 1, Vladimir 2. O próprio Vladimir esteve aqui, falou sobre isso, né, na entrevista dele, comentou sobre você, sobre a personalidade de cada um, o perfil de cada um. E aí surge a pergunta que não quer calar, tá todo mundo esperando. Você vai segurar no mangueirão, lá no farol? Não, quer dizer, da mangueira lá de água. Pô. Não, brincadeira à parte, o Farol de São Tomé merece todo o apoio, né? A gente pretende agora desenvolver atividades no Farol fora do verão, né? Levar as pessoas para lá, as famílias, desenvolver lá eventos de cultura. Na semana passada mesmo, agora já teve lá um evento no Lagamar, bacana. Então nós vamos... Vou de petisco agora. Isso, então nós vamos estar apoiando fortemente ali o nosso querido Farol de São Tomé o ano inteiro. Mas no Mangueirão não vou segurar, não. Bom, Tá respondido. Olha, eu acho que na campanha pela eleição você segurou. Eu só queria, né, dar um abraço aqui para as vontade, por pessoas, favor. agradecer aqui ao Luísio, ao Everton, ao Beto aqui, nosso amigo. Beto, depois você levanta aí com calma, acho que foi umas 15 vezes lá como presidente do hospital que eu tive aqui. Cláudio, obrigado aí pela oportunidade, é sempre importante. É um programa que você, como gestor público, pode estar interagindo com a população. E eu queria aqui agradecer o Grupo Folha da Manhã e dizer um recado. Essa câmera aqui tá ligada para mim? Não posso olhar para ela aqui, né? Dizer para você, cidadão de Campos, cidadão, eu costumo dizer cidadão de bem, porque tem gente que não quer o bem e não vem comigo. Quem quiser o bem de Campos, vem com o Frederico Paes. Nós vamos procurar fazer uma gestão para as pessoas. Acertar nunca, tudo, erro faz parte da vida da gente, mas vocês podem ter certeza. Com Deus no coração, com Deus à frente da gente, nós vamos fazer o melhor. Eu prometo uma coisa a vocês. Político faz promessa, mas eu prometo para minha família, para o povo de Campos, o que eu puder me esforçar e me dedicar para fazer uma boa gestão para vocês, eu vou fazer. Obrigado. Um abraço, amigo. Boa sorte. Obrigado. Me lembro lá de uma das vezes daquela época boa lá da Coago, final de ano. Cara, teve um trabalhador que foi levar uma cesta que você distribuiu. O cara falou, rapaz, tinha um caminhão da Sadia com uns... Eu deixei isso pro final para não influenciar em nada e dizer só porque... Você falar em cuidar de gente, né? Então, se for cuidar de gente, eu te conheço há quase 30 anos, eu sei que você cuida muito bem. E assim, teve um trabalhador que teve dificuldade de levar aquela cesta para casa. Tinha aquele ave de coisa, que tem um nome, Fiesta, tem um Chester, né? Chester. Tinha peru, tinha uma série de benefícios ali para aqueles trabalhadores no final de ano. Então, assim, se for para cuidar de gente, eu acho que você está preparado. Vamos torcer só para dar tudo certo. Obrigado. E aí não depende só de você. Everton, eu apontei para o Luiz, vou fechar com você. Valeu por hoje, obrigado e até a próxima. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, obrigado, prefeito, obrigado, Luiz. Então, seguimos juntos, semana que vem, estamos firmes aqui na bancada, né? Se Deus permitir. Aloysio, obrigado por hoje, amigo, valeu aí pela semana extremamente produtiva. Amanhã ainda tem uma parte dessa entrevista no jornal, né? Senão ficaria muito grande. 2 páginas. Mesmo assim, não cabe tudo. Não cabe tudo. Mas vai ficar disponível aqui nas redes.
E obrigado a você, até a próxima, então, né? Bom descanso aí pelos próximos dias. Obrigado a você, Nogueira, obrigado, Beto, obrigado, prefeito. Obrigado, Everton, obrigado, pessoal do apoio. Torço. Não sou campista, mas fui criado em Campos. Sou niteroense de nascimento. Torço pelo sucesso do seu governo. 2 anos e 9 meses. Se eu puder... Eu já te dei esse conselho no particular e, se me permite, eu vou repetir ele publicamente. Eu sei da sua intenção, mas há que se pensar na possibilidade de reeleição, enquanto tiver reeleição no Brasil, né? E é isso, aquele velho ditado, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? É o conselho que eu modestamente te daria, você e a sua equipe toda. Mas sei que o seu desejo é de fazer o melhor possível. Esse testemunho que você deu, eu olhando para a câmera, vi que você se emocionou, isso veio no coração. E eu vou estar ausente na próxima semana, talvez na outra, né? Enfim, eu estou aqui trabalhando, mas eu tive eventos que eu tenho que... pessoais que eu tenho que tirar um tempo. Mas agradeço demais a entrevista de hoje. Vou hoje trabalhar a edição dessa entrevista para amanhã na Folha, bem cedo na banca e na casa dos assinantes. Obrigado. Eu que agradeço, Leandro. Obrigado. Bom dia a todos. Valeu. Gente, César também, valeu, amigo. Forte abraço. César é melhor. Aí, ó, viu? Rapaz, isso aqui, ó, de Sidônio pra cima, vai todo mundo sair com salário alto aqui hoje, hein? Rapaz, Ou vai pagar meu almoço. A medalha, olha só. Isso é o... Ih, caramba. Troféu RH. Troféu Roberto Henrique, o rei da fala. Caramba, já criou lá o troféu. Mostra aqui, Beto, por favor. Olha lá. Rapaz. Salva essa imagem, cara. Vou salvar. Vou mandar pra você. Vou salvar. Mas você tem ela em ouro, prata e bronze. Você sabe, né? Eu tô na bronze ainda. Valeu, gente. Ó, obrigado por hoje. 9h59. A gente volta segunda-feira, a partir das 7 da manhã. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.